Sou bastante julgado por aquilo que faço e tem tudo a ver com tantos julgamentos que surgem de mim também. E vejo que o momento que estou está me colocando tudo que penso, tudo que sinto realmente como escolhas, como opções que posso acessar. E eu vejo como o dinheiro tem um poder de seduzir, tantas histórias, tantas ideologias e pensamentos que estão por aí que fazem a gente pensar que é isso que falta, que tendo mais seria melhor. Faz a gente aceitar diversas condições que simplesmente não nos pertencem. E algo que tenho levado de um tempo para cá é pensamento que é melhor você se dedicar e ser razoável naquilo que é para você fazer, naquilo que cabe a ser feito em você. E aí é um dilema grande, né? Hoje em dia até se coloca como se nós fôssemos meio que programados a ser como somos. E em tal entendimento a gente tenta fugir disso e qual que é realmente lição. Mas frase vai por aí, que é melhor você se dedicar àquilo que realmente é para você fazer e às vezes é exatamente quebrar aquilo que você já está programado a fazer, né? E transcender aquilo que é o mais fácil para você, do que você ser muito superior naquilo que não te cabe. É, é tão simples que fica complexo, né? A gente não sabe exatamente, né? A gente não tem uma informação assim, porque de fato é muito mais fluido, é muito mais amplo, é volátil mesmo, né? Não é como se fosse uma coisa só. Mas a gente sabe sim que tem aquilo que nos movimenta de verdade, aquilo que a gente sabe dedicar energia para chegar. E tem aquilo que a gente tenta caber no jogo do outro e entende as regras, mas, né? Uma coisa é você se propor realmente a fazer algo, e acho que respeitar o jogar é mais importante do que julgar nesse momento como algo leviano. Quando você se coloca mesmo em busca daquilo que você vai ser, vai ser você fazendo. Isso se acha em tudo, né? Uma pessoa quando canta, a gente vê se ela está cantando querendo imitar alguém ou porque ela realmente canta aquilo que está cantando, né? E assim é com tudo, né? Toda posição, toda atitude, toda postura que se faz aquilo que se faz, vai mostrando quem a gente vai entregando muito da gente. E é difícil a gente dizer não àquilo que está ao nosso redor, né? A pessoas queridas, a família, a quem nos apoia, a quem nos suporta, quem nos dá noção de que o mundo é mundo, né?
de que somos indivíduo e que há mais indivíduos vivendo por aí, fazendo suas escolhas e projetando também uma sociedade que a gente vive, a gente explora. Então me tem, pessoalmente, em momento, uma escolha, como sempre é, e vejo que por tanto tempo fui enxergando de maneiras diferentes, busquei de todas as maneiras experimentar posicionamentos em tal mercado de trabalho, o capitalismo, em trocar tempo, energia por dinheiro, por valores monetários. E vejo que são diversas opções e sempre tem algo mais complexo quando se lida com dinheiro e concessões que se fazem e o poder que você tem de cobrar aquilo que você acha que cobra, até a escolha que você acaba fazendo do público que vai te acessar muitas vezes. E sempre teve importância conseguir ter um tempo muito maior do que aquilo que se diz como um hobby ou algo assim, mas sim um jogar com talvez mais amor do que qualquer outro momento e que seja graças mesmo, né? Que palavra maravilhosa que se opõe ao capitalismo, né? De graça. Então dai graças, né? De graça mesmo. E acho que tudo que me traz a querer compartilhar o que penso e querer pensar cada vez mais é um pouco disso. É como se a partir de um momento que tive entendimento que por, por qualquer motivo que seja, mente que, que vivo compartilhando momentos se põe de maneira tão integralmente em pensamentos, em conexões, em achar aquilo que talvez faça mais sentido, que possa trazer alegria, que possa trazer mais vida à nossa própria existência. Isso observando a tristeza mesmo, observando muita melancolia, muita tragédia, muita guerra, né? E tragédia nem sei o quanto a gente pode chamar natural de natural, né? Quando o que a gente conhece é natural. Mas tragédias mais ainda aquelas que a gente até escolhe outros nomes para não confundir. Então sim, é algo a cada momento, pois é saber que tal mundo existe e tá aí, sempre querendo mais pessoas, porque pessoas ganhando são pessoas gastando. Essa é a única lógica do capitalismo e é por aí que vai bem. Para quem vai bem. E para quem tá gastando. Aí é realmente muitos lados
de moeda. E tal moeda é constante a vontade de não aceitar por aceitar. Então, se me vejo dependente, né? Logo nas primeiras ali impressões, porque a gente sempre está trocando esse valor com alguém e dependendo do serviço que você está oferecendo, você vai encontrar sim pessoas com interesses parecidos, com demandas parecidas. E é com isso que você vai ter que lidar a partir do serviço que você está oferecendo. Então, é evidente, né? É só olhar para si mesmos e para serviços em si. É coisa simples, né? Quem tem uma máquina precisa muitas vezes consertar a máquina e isso já é algo incomum. Mas existem máquinas que muitas pessoas têm e existem máquinas que são mais específicas. E isso já traz outro tipo de pessoa que vai estar em contato com você e vai estar trocando dinheiro com você. Como é difícil fechar tudo isso, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa que recebe do governo, você está recebendo de todo mundo. É algo a se pensar. Mas o próprio governo também é algo bem mais pesado para se pensar. E dinheiros de impostos e né, abatimentos fiscais e outros planos que por aí acontecem também já foram tão lavados, não é mesmo? Que a gente nem sabe mais de quem veio. Mas ambiente de trabalho, será que a gente escolhe também? A gente vai num lugar todo dia, sempre, e trabalha ali e vai, de certa forma, engolindo as coisas como são? Ou se também a rua é nosso trabalho e as incertezas também já acabam virando o próprio cotidiano. E não é algo que gostaria que fosse uma coisa nem outra, porque é tanto tempo, é tanto jogo, é tanto trabalho, é tanta troca que a gente tem para fazer, que dá tempo de tudo, que nada impede que a gente viva aquilo, nem que for para dizer que não enquanto está vivendo, mas não antes de viver, né? Acho que vamos sempre colocando nossos limites do que é justo, do que não é, seja por valor, seja por simples preço mesmo. E acho que vem muito, desde muito, que principalmente é tentar se desvincular daquilo que é gasto. E sei que aí cada um vai traçar os limites mesmo, né? Porque o quão fora de realidade, o quão coisas como assim inútil, né? O quão uma coisa assim que está acontecendo por pouquíssimos anos nesse momento, que é a internet, que é o compartilhamento de dados, que é ter microfones e câmeras pessoais dentro de nossas casas, né? Tudo isso, essa energia que a gente carrega, que a gente arruma, né?
essas máquinas que nós possuímos e dependemos, de diversas outras pessoas, quem gera energia, quem gera a internet, quem arruma as coisas e quem deixa tudo funcionando para quando a gente se interessa em fazer, tá lá funcionando, né? Essa facilidade que a gente tem de criar conteúdo e de simplesmente compartilhar por aí aquilo que a gente está vivendo no momento em que a gente está vivendo, se assim desejarmos. Então isso tudo é um valor nesse momento e que, nossa, me questiona bastante, que também vejo muito com muita alegria a possibilidade de um momento é, poder viver sem nada disso, né? Sabendo que pode estar sendo cuidado por outras pessoas e de vez em quando também batendo o olho aqui e ali, ouvindo um som tocar, por que não? Mas que escolhas, né? Que nós temos possibilidade de fazer, que nós temos energia para fazer. E o que que é o nosso tempo no meio disso tudo? Como a gente enxerga mesmo que a gente pode transformar nosso tempo em algo que vai transformar o nosso tempo. Né? Quando, quando escolha é pensada em projeto, colocada em perspectiva com tudo aquilo que se sente, com tudo aquilo que se é, com conhecimentos que compartilhamos e dedicamos a viver. Temos progresso assim que colocamos ali em presença, conseguimos compartilhar e muitas vezes com isso ensinar, que é algo tão fantástico naquilo que é conhecimento, naquilo que é o sentimento. A gente não ensina o sentimento, né? E a própria palavra ensinar nesse momento vem perdendo mesmo tal força. A gente ficar em compartilhar mesmo, e que tal compartilhar tem essa liberdade de que cada um pode compartilhar de maneira que quer. Então, caminhos que se tem, quantos temos a partir disso? Eu penso que é interessante quando a gente coloca, sim, uma meta, uma preferência, algo real pra gente. Nós ainda que vivemos em um país que a palavra real já é tão relacionada com o sistema monetário. Então, se possível, enquanto vivemos em capitalismo, enquanto vivemos tendo que jogar com esses números, porque infelizmente, se a gente tiver minimamente inserido nisso, mesmo que a gente queira que isso acabe, é momento de se cuidar, de saber o quanto esses números valem, muitas vezes, pra gente só se curar mesmo, saber dedicar tal possibilidade para isso. Se é possível, você está alugando uma casa para você viver com um pouco mais de saúde mesmo, com um pouco mais de cuidado,
Mas é importante fazer isso acontecer também, né? Então, nisso é armadilha, porque o dinheiro muitas vezes ele não te, não te prepara para isso. Infelizmente é o que a gente vê muito, né? Em vez de se curarem, muitas pessoas não se curam. E o dinheiro parece o fim nele mesmo, e se ele aumenta, tantas outras coisas aumentam que não é possível nem medir. Parece que tá batendo vontades e que tá precisando da próxima e que você deve oferecer 5 refeições por dia. A gente vem vivendo em números muito acima do que realmente é necessário. A gente quer criar a escassez, quer criar a necessidade em seres que poderiam criar tranquilidade. Porque o quanto é importante estar falando isso para saber quem sou nesse momento de querer estar por aí, criando tranquilidade. E que é difícil. É difícil enxergar tal caminho quando todos os caminhos estão bem congestionados e, né, você caminhar ali por eles numa paz, às vezes vai criar mais ruído ainda. E é muito pela experiência em si, né? Como o silêncio vai criar ruído, né? Como o desacelerar vai criar acelerações e como a gente, de maneira tão orgânica e sem julgamentos, vai chegando onde chega, vai sendo humanidade, vai sendo alma, vai atravessando momentos e experiências como se e é porque é tudo valesse ser experienciado. Se é um universo tão único, tão cheio de unidade, tão cheio de conexão, é porque tudo que acontece nos trouxe possibilidades. Tudo que já aconteceu e a gente nem sabe que aconteceu, talvez nunca saberá. E outras coisas, sim, com certeza nunca saberá. Até porque, para saber, vai ter que tomar uma posição ali, vai ter que entender alguma coisa. E isso já é demais para várias distâncias que temos. Somos universos tão distantes e tão numerosos. É como nada possível de existir ao mesmo tempo, e por isso precisa existir em vários outros tempos também, em mini corpos que conseguem manter ali certo distanciamento quando querem, sem se manifestarem muito quando querem, mas que ainda assim fazem parte de mesmo universo, com mesmos átomos,
consciente social que vai mudando um pouco pela distância, mas às vezes é necessário uma distância muito maior e ainda assim, quando a gente tira o idioma, quando a gente traduz as palavras várias e várias vezes, a gente vê que nem muda tanta coisa. E mesmo assim, a gente tenta atravessar isso. É esse sentimento de que aquilo que só eu posso fazer é aquilo que eu entendo, e por entender eu quero estar além daquilo. Porque o próprio entendimento já matou aquilo. Se eu consigo dizer que eu sou alguma coisa é porque realmente não tá certo. Se foi já é eu era, né? Porque essa frase não tem como ser real. A gente só é quando a gente tá sendo, e aí a gente não tá dizendo que a gente tá sendo. Por isso também a gente não se suja tanto. A gente consegue, sim, sempre estar ali sem realmente estar envolvido com tudo que é envolvido. A gente consegue viver isso porque a gente também é parte dessa consciência. Porque a gente já sabe que, estando envolvido ou não, aquilo existe. E a gente faz parte disso tudo. Não adianta a gente ficar negando as coisas na pura hipocrisia. Então são posicionamentos que a todo momento a gente tem que ir e voltar com isso. Realmente é vai e vem, porque se a gente ficar se enganando que a gente só deve fazer isso e não deve fazer aquilo de forma nenhuma, acho que esses limites são muito importantes mesmo, e que tem várias coisas que a gente não vai mudar de ideia, não vai. Tem coisas que são realmente essenciais para a gente saber aquilo que a gente quer e a gente conseguir dedicar nossa vida a isso. Tem que ser sincero com a gente mesmo. Aquilo que realmente é importante não tem por que a gente abrir mão nem um dia da nossa vida. É sobre isso que a gente precisa entender o nosso valor. E não é pelo dinheiro que a gente vai medir isso. A gente não deve escolher dessa maneira. Isso é um depoimento muito pessoal mesmo do momento que eu estou vivendo agora. De escolher, dedicar horas da minha vida para um serviço que é sobre dinheiro. É um serviço sobre dinheiro. Assim como eu já trabalhei treinando IA, por exemplo, e não consigo mais fazer isso. Não me sinto bem. É um dinheiro que entra, mas o tempo, enquanto estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, o pensamento que eu tenho que ter, as coisas que eu tenho que escrever, e a minha mente, como eu disse, eu preciso dedicar a minha mente 100% do tempo. Eu preciso dedicar a minha mente para se acalmar, mas quando for para funcionar, né? Quando for para realmente funcionar, que sejam coisas que vão libertar a mim mesmo e as pessoas ao meu redor, porque eu sei que existem correntes a se libertar. Eu acho que é nisso que a minha mente sempre vem me trazendo. Desde que ela deve ter ficado um pouco triste, talvez, né? De ter aprendido tanta coisa e como se fosse uma grande verdade, de super importante, e ver que na verdade aquela grande verdade estava tentando realmente limitar os pensamentos. E
O grande amor que sinto, grande vontade que sinto é querer, sim, que as pessoas se expandam cada vez mais.